Boa tarde a todos vocês. Primeiramente, agradecer a oportunidade aqui junto com a Zebu do Cerrado para a gente falar um pouquinho para vocês, trazer informação, né? Através do Alberto, ele entrou em contato com a gente e pediu para falar um pouco de fosfato natural reativo na recuperação e reforma de pastagem. Muitas vezes surgem algumas dúvidas, né, de entender o que é o fosfato natural reativo, a importância de se formar uma pastagem de qualidade, de adubar uma pastagem. Então, a ideia dessa palestra é justamente isso, mostrar esses temas, tá? Meu nome é Luiz Paulo Benício, eu sou agrônomo, doutor em solos e nutrição de plantas, trabalho na OCP Brasil, né? O Rodrigo, meu colega aqui também, na OCP, está aqui presente com a gente. E aí, para iniciar, antes de entrar no nosso tema, eu vou falar um pouquinho da OCP. Quem não conhece a OCP, possivelmente poucos de vocês já ouviram falar, né? Ela é uma empresa marroquina com mais de 100 anos e produtora de fertilizante fosfatado. A especialidade dela é fertilizante fosfatado. Ela atua em toda a cadeia, desde a mineração até a produção de fertilizante. E no Brasil, ela já está presente há mais de 10 anos e a gente chega no campo através de clientes parceiros, né? A gente não atua direto com o produtor. Os clientes parceiros, misturadores, né, da indústria, que são o que faz esse link dos nossos produtos com o campo, né? O Marrocos ele é o maior detentor de fósforo do mundo, 70% das reservas está lá, e é de posse da OCP, né? Então, basicamente, 30% do mercado de fertilizantes no mundo é da OCP. Quem usa fósforo, certamente, em algum momento, já usou algum produto nosso, tá? Mas via algum parceiro. No Brasil, a gente está distribuída, né, em praticamente todo o território nacional, com armazéns estratégicos para atender esses parceiros nossos, e temos uma equipe técnica, né, de agrônomos e zootecnistas para atender os produtores, justamente fazendo isso aqui que a gente está falando, batendo papo, tirando dúvida, né, trazendo explicações, nesse sentido, né? Então, a gente também, mais uma vez, se coloca à disposição sempre que puder para fazer esse bate-papo, trocar esses conhecimentos, tá? E aí, a partir de agora, a gente vai entrar no nosso tema propriamente dito, falar o que é fosfato natural reativo e a importância dele no uso nas pastagens, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que saber quando a gente vai falar de fósforo, tá? A gente tem um problema muito grande nos solos brasileiros em relação ao que se fala em fertilidade do solo, tá? Esses dois mapas aqui, eles mostram dois cenários para a gente. Primeiramente, a disponibilidade de fósforo, o quanto os nossos solos, solos brasileiros têm fósforo, tá? Então aqui, esse mapa primeiro mostra a quantidade de fósforo disponível nos solos brasileiros, tá? Quanto mais perto do vermelho, mais disponibilidade de fósforo. Quanto mais amarelo tendendo para verde, mais pobres são esses solos. E, infelizmente, praticamente todo o nosso território nacional é pobre em fósforo, tá? Isso vem de processo de formação do solo, no qual se perdeu, basicamente, quase todos os nutrientes, dentre eles o fósforo. E aí, a gente fica numa condição de acidez com um solo com pouca disponibilidade desse fósforo para as plantas. Somando a isso, a gente tem outro cenário também muito preocupante, que é o mapa do lado de lá, tá? O mapa do lado direito. Esse mapa do lado direito, ele mostra para a gente o quanto os nossos solos têm a capacidade de fixar fósforo. O que é esse fixar fósforo? O solo está lá, o fósforo está lá, só que a planta não retira o fósforo. Quem vai lá e pega esse fósforo e prende de uma forma que não se libera tão fácil é o solo. Então, além de não ter praticamente nada, ser pobre de natureza em fósforo, a gente ainda tem esse solo com muita fome de fósforo, que prende muito isso, tá? Então, isso faz com que o cenário em relação a fósforo brasileiro, seja para pastagem, seja para grãos, fique muito preocupante. Então, a gente, para driblar isso, tem que utilizar-se de alguns manejos, né? E aí, aqui, só para exemplificar para vocês, né, mostrar, provar que realmente essa fixação de fósforo ela acontece, né? Esse estudo aqui é um estudo clássico de um professor de Minas Gerais, chamado Roberto Ferreira Novaes, que ele mostra aqui o seguinte, ó, todas essas plantas aqui, elas foram plantadas no mesmo dia.
todas receberam essa mesma dose de fósforo aqui. Isso aqui dá mais ou menos 300 quilos de fósforo, né, por hectare, vai dar mais ou menos 800 quilos de super simples. Então, todo mundo recebeu a mesma dose, todo mundo foi plantado no mesmo dia. O que tem de diferença de um para outro? O tempo em que o fósforo ficou em contato com o solo. Então, ele colocou o adubo nesse vasinho aqui, esperou 60 dias, colocou nesse, mais 60 nesse, mais 60 nesse. Ao final dele ter colocado em todo mundo, aí ele semeou. Então, veja o seguinte, aqui, onde o adubo ficou 300 dias em contato direto com o solo, se perdeu tudo. Foi colocado lá, algum ladrão foi lá e pegou. E isso é o cenário que acontece com a gente. Então, muitas vezes, o produtor, o solo, ele tem muita fome, o produtor vai lá, aduba, coloca o adubo e, com o passar do tempo, ele vai perdendo isso para esse ladrão. Então, a eficiência da adubação fosfatada, devido a esses fatores, é muito baixa, tá? Especula-se aí que em torno de 25% a 30% somente de eficiência. Ou seja, eu coloco R$100 de adubo, eu perco 70. Então tem que se estudar formas de mudar, de manejar isso, para diminuir essas perdas, né? Graças à tecnologia, os avanços que a gente tem na pecuária, na agricultura brasileira, isso vem mudando, tá? E aí, né, falando disso, a gente entra para o panorama das nossas pastagens. Falar um pouquinho também de outras coisas que é muito interessante nas nossas pastagens, tá? Vocês aqui são pecuaristas, eu vou falar aqui alguns problemas que a pecuária brasileira enfrenta. Talvez para vocês não sejam novidade, já que vocês estão todo dia mexendo com isso. Primeiro ponto, primeiro problema grande da nossa pecuária, tradicionalismo. Os pecuaristas são muito tradicionais, muito pé no chão, né? Às vezes tem medo de dar um passo um pouquinho maior, né? Então, isso limita bastante algumas coisas, tá? Segundo ponto, segundo problema que a nossa pecuária enfrenta. Vem mudando, né? A gente vai evoluindo à medida que vai evoluindo, mas mesmo assim ainda existe uma falta de diversificação muito grande, né? O cara é pecuarista, aquele pecuarista raiz mesmo, comumente ele só planta o pasto, cria o boi, dificilmente ele faz uma integração, planta um grão para fazer uma ração, né? Um confinamento, uma silagem. Então, assim, a diversificação, na grande maioria, é muito pequena, tá? Além disso, qualificação de mão de obra. Não preciso dizer para nenhum dos senhores quanto é difícil hoje de achar mão de obra qualificada, que ajude o trabalhador do campo, né, o pecuarista, a evoluir. Terceiro, o quarto, aliás, degradação. Nossas pastagens, na grande maioria, 70% das pastagens são degradadas, tá? Em números é difícil de falar, porque o Brasil não tem dados oficiais em relação a isso, mas a gente ouve falar aí coisas entre 90 e 170 milhões de hectares de pastagem degradadas, né? Ou seja, com baixa produtividade, baixa capacidade de suporte de animais. Então é necessário a gente mudar esse cenário, melhorar isso, tá? Outro problema que se enfrenta, baixa produtividade, fruto da nossa degradação e, consequentemente, alto custo de produção, tá? Se um boi ficar parado 6 meses num pasto e um ano, é óbvio que um ano o custo de produção sai maior, né? O produtor gastou, investiu tempo, investiu mais coisas, mais mão de obra para que aquele animal saísse. Então, aquilo se tornou um custo maior. E a gente soma tudo isso aqui, ó, todos esses fatores, aí acaba chegando aqui, nesse principal problema, tá? Que é onde a gente vai tentar falar de recuperação e reforma. Como que a gente chega nesse cenário de degradação? Aqui eu tenho uma foto que eu estou mostrando a mesma área com duas realidades bem diferentes. Então aqui não é chuva, não é solo, não é nada. E nem é montagem, né? Então aqui são duas realidades. Aqui está sob o mesmo solo, sob o mesmo volume de chuva, porém, nível de tecnologia, nível de manejo que o produtor adota. Então a gente imagina o seguinte, na melhor das condições que é possível investimentos, o produtor ele faz o quê? Ele faz um preparo de solo, uma adubação bem feita e chega aqui e forma uma pastagem desse modelo, igual essa aqui da esquerda. Aí o que acontece? Nos primeiros meses ou ano, começa
a extração de nutrientes daquele solo. Então, o primeiro nutriente que vai embora, que é o mais consumido, né, nitrogênio, começa a diminuir. Aí o tempo passa, eu não reponho esse nitrogênio, eu vou perder mais nitrogênio, vou perder fósforo, vou perder potássio, vou perder micronutriente, cálcio, magnésio, entre outros. O tempo passa, né, aí chega no que a gente chama de fase de manutenção. Tá? Então, estou descendo a escada. Cheguei nesse terceiro degrau da escada, o ideal que aconteça aqui é que faça-se a manutenção do que foi tirado, para a gente retornar para aquele primeiro degrau. Mas, né, nem sempre é assim, na maioria das vezes é assim, o produtor não faz isso. Aí o que começa a acontecer? Cai a qualidade da pastagem. Caiu a qualidade da pastagem, o ganho de peso do animal também demora mais. Ele tem menos nutriente. O que vai virar carne, no final das contas, são os nutrientes que ele consome. Então, se a forragem tem menos nutriente, é óbvio que ele vai demorar mais para ganhar peso. Tá? Depois, né, como vai perdendo qualidade, vai dando espaço para os oportunistas. Quem são esses oportunistas? Invasoras. Tá? Aí as invasoras começam a competir, e aí eu tenho uma menor cobertura de solo, diminuição dos níveis de matéria orgânica que mantém aquele sistema vivo, que cicla, né, os nutrientes, que mantém a pastagem boa. Continua ainda, né, descendo a escada, não retorno para o primeiro degrau. Né? Aí está estabelecida a nossa pastagem degradada. Existem diversos níveis de degradação. Né? Degradação não é só uma pastagem desse jeito. Existem outros níveis. Muitas vezes o produtor cai ali sem perceber que ele está nessa cilada. Então, chegou nesse degrau aqui, o produtor ainda opta por não retornar para os degraus lá de cima, o que vai acontecer? Aí vai começar a compactação, porque o solo não tem matéria orgânica, não tem cobertura, né? As partículas vão desagregando, vai causando uma camada selada, chove, a água não infiltra, causa enxurrada e, por final, causa-se as erosões. Tá? E aí, o que antes seria um custo baixo para eu recuperar, se eu estivesse nos degraus lá de cima, ele vai ficando mais caro. Quanto mais eu descer o degrau aqui, mais caro sai para eu recuperar. Aqui talvez eu fizesse uma adubação nitrogenada anualmente, uma adubação fosfatada a cada 2, 3 anos, uma calagem a 4, 5 anos, aí o cara vai deixando de chegar aqui. Chegou aqui, o que ele tem que fazer? Tem que gastar com maquinário, preparo de solo, calagem, adubação, né? Semente. Então, quanto pior vai ficando o cenário, mais caro vai ficando para a gente fazer essa recuperação. Tá? Então, nesse ponto, é importantíssimo a adubação. E aí, veja isso aqui. Isso aqui é o crescimento da área brasileira de termos de produção agrícola, tá? E o consumo de fertilizante. Os dados estão um pouco atrasados aí, é de 2014, mas mantém-se mais ou menos esse mesmo padrão. Então veja o seguinte, né, de 40 milhões de toneladas de adubo que são consumidas no nosso país, olha o quanto as pastagens consomem. 1,5. Muito pouco. Por quê? Né? É um produto nobre. Carne é um produto nobre. É um produto que tem seu preço, né? Sua importância, tanto quanto a soja, quanto o milho, quanto a cana. Porém, o investimento aqui acaba ficando muito aquém do que necessário. E aí, por que muitas vezes o produtor opta por não seguir essa tendência de adubar igual se aduba um produtor de soja e milho? Alguns probleminhas também que ele ocorre. Primeiro, pastagem é considerada de baixo custo. Na cabeça do cara, aquele tradicionalismo que eu falei lá atrás, né? Não, eu vou abrir a área, vou plantar lá, o custo é baixinho, vou deixar meu gado rodando até engordar. Então, na cabeça dele, é um produto de baixo investimento, tá? A gente tem, já foi explicado, mostrei a questão da fertilidade do solo, porém, o que acontece? Nem sempre é evidente. Agora a gente vai passar por um período que, às vezes, muitas vezes, a pastagem está degradada, o cara vai olhar ali,
Agora, durante a seca, é que a gente começa a ver esses efeitos dessa degradação. Mas aí lá em setembro, outubro, começa a voltar a chuva, a pastagem vai ficando verde, vai ficando bonitinha, dá uma melhoradinha na cobertura de solo. Aí o cara fala, não, esse pasto está bom. Né? E acaba, né, entrando naquela escadinha que a gente falou. Outro ponto também que leva muito, né, a essa questão de não se investir em pastagem. O produtor tem dificuldade de mensurar o retorno. Eu vou investir quanto de adubo na minha pastagem, eu vou pegar quanto de retorno. O produtor de soja, de milho, de algodão, de cana, de girassol, de gergelim, ele sabe, ele tem mais ou menos essa conta. Ele sabe, ó, se eu botar tanto de adubo, eu vou produzir tanto. O pecuarista muitas vezes não tem essa ideia, então isso faz com que ele fique, né, receoso em investir em adubação. O manejo da pastagem também muitas vezes é inadequado. O cara opta por corrigir, fazer uma adubação e se perde no manejo. Aí sobra capim, falta animal, vira aquela coisa, tem que roçar, perdeu o investimento. Então, por segurança, ele fala, não vou fazer o que eu não sei. Vou manter o tradicional. Meu pai foi assim, o vizinho é assim, eu vou continuar sendo assim. Então, são problemas, né, do dia a dia. Tá? E outro ponto, a assistência técnica para a pecuária ainda está muito aquém do que se precisa. Tá? Hoje a gente forma agrônomo a rodo no Brasil. Né? Eu tive ali num evento essa semana, promovido pela Universidade Federal de Goiás. De 1995 para cá, eles estavam falando que estão comemorando agora 3.000 profissionais formados. Isso nós estamos falando só o FG Goiânia, fora todo Goiás, os outros cursos que tem. Então a gente forma muita mão de obra, né? Mas às vezes o glamour dos grãos talvez absorve muito mais esse cara do que a pastagem. Então falta mão de obra qualificada para que os pecuaristas, né, tenham essa mão de obra. Então, esses são cenários, né, que a gente tem que mudar, tem que ir através de informações, bate-papos, e conhecendo e tentando mudar. E aí, adubar pastagem é imprescindível. Tá? E quando a gente fala em adubar pastagem, aí vem o ponto principal, é fósforo, tá? Na implantação, principalmente. Por que eu tenho que adubar um pasto com fósforo na minha implantação? Tá? A resposta mais simples que eu poderia dar aqui é o seguinte, para produzir mais forragem. Né? Por quê? Né? Quando eu adubo uma pastagem, né, logo na sua formação, eu vou, né, formar raízes muito rápido, a planta vai conseguir absorver mais água, mais nutrientes, tá? Logo ela vai produzir mais forragem, mais, né, lotação animal vai ser possível naquela área, e aí eu vou conseguir, né, melhorar a minha condição. Tá? E essas imagens aqui mostram justamente isso. Aqui uma área, naquela condição que a gente mostrou para vocês, de solo pobre, em fósforo, de baixa fertilidade, sem aplicação de fósforo na formação, e aqui uma área na qual eu apliquei o fósforo na formação. É evidente, às vezes tem uma demora. É claro que isso aqui, com o passar do tempo, com chuva, isso aqui vai cobrir, essa área vai ficar toda fechada. Mas a diferença, né, em vez de eu iniciar a minha pastagem ali, o meu pastejo com animais com 50 a 60 dias, por que eu não, né, vou prorrogar isso para 100, 120 dias? Então, é muito importante a gente fazer isso. Tá? Então, aqui só mostrando, né, o crescimento inicial das raízes numa braquiária brisanta e numa rusesiensis, comparando pouco fósforo e alto fósforo. Tá? Alto fósforo, o cinza, baixo fósforo, o verde. Só o tamanho de raiz. Tá? Então, o crescimento da raiz é muito importante, porque se uma pastagem é bem estabelecida no início, com raiz muito grande, né, ela vai resistir um período de seca maior, né, todos os outros problemas vão ser resolvidos em relação à absorção de nutrientes e produção. E essa outra imagem aqui mostra isso para a gente também. Esse é um experimento que a gente tem lá em São João del Rei, Minas Gerais, testando diferentes fontes e misturas de fósforo. Tá? E aí, esses tratamentos aqui são as testemunhas, os que a gente não coloca fósforo. Óbvio, fica visível a demora para a formação desse pasto.
Então, colocar fósforo na implantação e na manutenção também é muito importante, né? Aí vai entrar a assistência técnica, conhecimento. Fiz, formei, estou adubando direitinho, com fósforo. A cada 2, 3 anos faço análise de solo e reaplico o fósforo. Esses dois trabalhos aqui mostram para a gente essa condição aqui, ó. Esse gráfico aqui do lado direito de vocês foi plantado sem fósforo no estabelecimento. Porém, a cada 2 anos era colocado um pouquinho de fósforo para manutenção. Então aqui, ó, nesse momento aqui ele colocou fósforo para manutenção, a produção, o que aconteceu? Subiu. Quando ela começou a cair de novo, ele colocou fósforo de novo, a produção subiu novamente, né? E aqui, com fósforo na implantação, a produtividade já muito maior, enquanto aqui produzia menos, né, de 1 tonelada, que já partia de 3. E nos momentos que eu colocava adubação fosfatada de manutenção, a produção subia para cima. Então isso evita também problema de estacionalidade, de chuva que a gente enfrenta. Então, às vezes o cara carrega a fazenda com gado na época da chuva, tem um suporte maior, mas na época da seca ele tem que diminuir. Então ele trabalha, sei lá, com 5.000 animais na chuva, 1.000 animais na seca. Por que não trabalhar talvez com 2.500, 3.000, mais o ano todo, manter uma média melhor? A adubação permite isso, sabendo manejar adequadamente. E aí falamos do fósforo, a importância dele, agora a gente vai falar das fontes de fósforo, tá? Existem 2 classificações muito simples, fontes de fósforo solúvel e fontes de fósforo natural, tá? Solúvel passa pela industrialização e natural é o que é extraído, tá, na natureza. Como a pastagem é uma cultura semi-perene, digamos assim, você implanta ali, você não vai pensar de todo ano você meter a grade ali, né? Você quer que aquilo dure quanto mais tempo. Lembra da historinha lá do roubo do fósforo? Se eu colocar uma fonte solúvel, prontamente solúvel, muito mais tempo no solo, muito mais o ladrão vai pegar. Uma fonte natural, ela tem o que a gente chama de liberação gradual, tá? O que é essa liberação gradual? Se você pegar R$100 e der para o seu filho, né, de uma vez, solto, sem regular nada, pode ser que no primeiro, segundo dia ele vai na rua e gasta aqueles R$100. Agora, se você pegar esses mesmos R$100 e fracionar, toda semana você dá 25 para ele. Vai durar até o final do mês. Então, a liberação gradual, ela é isso. E as fontes naturais fazem esse comportamento e são ideal para pastagem. Já que eu não vou adubar todo ano, porque não é um sistema tão intensivo, tá? Quando eu falo para sistema intensivo, aí muda a figura. Mas a pastagem do jeito que é feita, tá? Eu vou reaplicar fósforo a cada 2, 3 anos. Então, uma fonte de liberação lenta, tá? É mais ideal. E aí, quem é ideal para isso? O fosfato natural reativo. E aqui eu quero muita atenção de vocês, tá? Deixar bem claro algumas coisas. Existe uma diferença clara entre fosfato natural reativo e fosfato natural, tá? No mundo todo, se você pegar e perguntar o que é fosfato natural reativo, é isso aqui, ó. A legislação de todo lugar no mundo fala isso aqui. Produto da moagem de roça fosfatada que apresenta teor mínimo, né, de 27% de P2O5, sendo que desses 27, pelo menos 30 são solúveis em ácido cítrico. Ou seja, dos 27% que eu tenho, em torno de 9, 10 ali, tem que ser prontamente disponível. Os outros, né, 17, 18 ali, vai ser ao longo do tempo. Isso é o que acontece em todo lugar do mundo. Só que o brasileiro, a gente teve alguma falta de sorte quando o mundo foi criado aí. Nesse ponto aqui, talvez Deus não foi tão generoso com a gente. Por que eu falo isso? Infelizmente, no Brasil não existe nenhum material com essas características. Isso tudo está no hemisfério norte, né? A grande maioria e algumas coisas, Chile, Peru, mas quantidades pequenas. Só que o brasileiro tem outra vantagem, né? Ele é muito espirituoso. Quando ele não está muito, não tem as coisas, o que a gente faz? O que a gente vê aí quase toda semana? E aí a gente às vezes fica bravo sem entender, né?
muda a legislação. O brasileiro não tem, aí ele vai lá e ajeita a lei e fica do jeito dele. O que ele fez? Ele pegou isso aqui, em vez, até 2018, a nossa lei era essa aqui. Fosfato natural reativo, no mínimo 27% de P2O5, onde dos 27, 30 solúvel em ácido cítrico. Bacana. Só que a gente tem uma fonte muito grande de fósforo no país de materiais que não se enquadram aqui. E aí ficava aquela confusão, é reativo, não reativo, talvez por lobby, alguma coisa nesse sentido, a gente nunca sabe. Foi-se mudada a legislação. A partir de 2018, eles jogaram isso aqui para 12. Então, fosfato natural reativo passou a ser materiais de rocha fosfatada com no mínimo 12 de P2O5, onde, né, desses 12, 30 solúveis em ácido cítrico. Então, todas as rochas brasileiras passaram a se enquadrar com fosfato natural reativo. Então, mudei a lei e ajeitei minha vida. Mas aí a gente vai para a prática, para a tal da eficiência agronômica, que é o resultado, aí não compara. Não tem comparação. Ah, Luiz, então você está falando que as rochas brasileiras não servem para nada? Não. Elas servem para serem utilizadas na indústria. É uma boa pegada, passar por alguma transformação que melhore a disponibilidade de fósforo. Mas para usar de forma natural, não é bom. Por quê? Olha a diferença dos materiais, tá? Aqui, ó, todos os materiais que eu falei, fosfato natural reativo. Arade, isso é de Israel, da Argélia, Estados Unidos, Marrocos, Argélia. Olha os brasileiros aqui, ó. Esse aqui tem os 30 lá, ó, que a gente falou que tinha que ter. Né? Aliás, os 27 no caso. Mas dos 27, né, ele só tem 4 em ácido cítrico, que dá 12, não dá os 30. Então ele não é reativo. O de Arraias, que é aqui perto, Campos Belos, né, ele tem 15 total, mas dos 15 só 5 em ácido cítrico, dá 33. Então o que aconteceu? Quando eu mudei a legislação, Arraias agora aqui passa a ser considerado reativo. Mas no campo não acontece isso. A realidade é outra, tá? Então, de todos esses materiais aqui, apenas esses são fosfatos naturais reativos. Os outros são fosfato natural, tá? Então, é importante a gente saber disso. Porque muitas vezes, por desconhecimento ou até por falta de ter alguém que passe a informação, pensa-se que rocha é tudo igual. E rocha não é tudo igual, tá? Em relação à origem da rocha, a gente tem 3 tipos de rocha. Ígnea, que tem origem no vulcão, é formado em altas temperaturas, tá? Então imagine um vidro, tá? Formado em alta temperatura. Sedimentar, que é uma rocha medianamente dura, essa muito dura, medianamente, e sedimentar. Então todos aqueles fosfatos naturais reativos que eu mostrei lá para vocês, no slide anterior, eles derivam de rocha sedimentar. O que é essa rocha sedimentar? Isso aqui desmanchou ao longo dos milhões de anos, né? Ou animais morreram, isso vai para uma bacia, né? Uma bacia, fundo de oceano, tá? Isso se acumula por mais milhares de anos, pressão faz com que esse material se consolide e vire uma rocha. Então, os fosfatos naturais reativos no mundo, tá, de qualidade, são todos de origem sedimentar. E aí, isso faz muita diferença. Porque vamos comparar essa rocha com essa rocha aqui agora. Esse material aqui, ó, essa mina, tá? Isso aqui é aqui em Rialma não, Rialma é a empresa, tá? Isso aqui é em Taipas, no Tocantins, tá? Então aqui é um fosfato com 7% de P2O5. Olha o que eles mineram. Eles vão aqui, raspam isso aqui e vendem isso aqui, tá? Para eu olhar isso aqui assim de cara, eu acho que eu imagino que isso aqui é terra. Olha a rocha fosfatada deles, olha o formato que é. Se eu pegar essa rocha fosfatada e der um zoom nela, olhar com profundidade, olha isso aqui. É a mesma coisa que você está vendo um vidro. Então a água bate aqui, ó, tá? Isso aqui eu posso moer isso aqui, tá? Virar as partículas pequenas, vou olhar no microscópio e eu vou ver isso aqui. Então a água bate nisso aqui, e se eu jogar água num vidro? Ela bate lá e retorna, não dissolve aquele vidro, tá? Mas, se eu pego uma rocha reativa, tá? De origem sedimentar, marinha, igual essa que está no banquinho aí que eu coloquei para vocês, ó, olha a diferença do material de origem, tá?
Então, isso aqui são materiais que foram se acumulando ao longo dos anos no fundo do oceano. Depois, uma atividade vulcânica jogou isso para cima. Tá? O material de origem disso aqui são ossos, dentes de animais pré-históricos que se acumularam milhares de anos. Tá? Essas minas de fosfato reativo é comum a gente encontrar dentes e ossos de animais históricos. E se eu der o mesmo zoom, tá, nessa rocha, olha a diferença. Isso aqui parece o quê? Uma esponja, não é? Então a água entra aqui por dentro e vai dissolvendo isso de dentro para fora. Diferente daquela outra que é um vidro, que não dissolve. Então isso faz toda a diferença quando eu aplico isso direto no solo. Essa aqui dissolve facilmente, a outra tem muito mais dificuldade, tá? Então essa é a diferença. Então quando se fala, né, em usar as duas de aplicação direta, rochas de origem ígnea, né, possuem baixa eficiência agronômica, tá? E se não utilizadas sem um tratamento prévio, colocar um ácido, colocar uma temperatura, tem baixo desempenho no campo. Já as de origem sedimentar podem ou não, tá? Vai depender muito da origem dela, apresentar bons resultados, tá? Só para mostrar a diferença de várias rochas para vocês, eu vou mostrar esse aqui, ó, índice de eficiência agronômica. O que é isso? É medir o quanto daquele fósforo está me dando retorno, tá? Quanto eu coloquei de fósforo, quanto me produz de volta. Basicamente isso. Diferença entre materiais fosfatados, tá? É utilizado como 100% padrão superfosfato triplo, porque ele é 100% solúvel, tá? E é um fosfato de cálcio igual às rochas, né? Fosfatos acima de 85% de eficiência agronômica tem boa reatividade, ou seja, alta reatividade. Eu aplico, ele tem um resultado imediato muito bom. Aqui, ó. Então, Marrocos, Israel, Garça, Baiova, Carolina do Norte, todos são bons. Aí a gente tem outras rochas de menor qualidade, e aí vamos pegar só as brasileiras aqui e olhar. Olha a diferença, tá? Então, a qualidade, pessoal, para aplicação direta, não é a mesma coisa. Então, tem muita gente, às vezes, vendendo rocha, né, pó de rocha, como fosfato natural reativo. Então, vocês têm que estar atentos nessas informações para não cair, né, nessa cilada. Porque, às vezes, o cara fala assim, ah, mas eu apliquei lá na minha fazenda e deu resultado. Mas você aplicava alguma coisa antes? Você tinha alguma coisa para comparar? Às vezes, o cara nunca tinha jogado nada. Ele jogou um material lá, ela vai responder, né? A pastagem vai responder porque é uma planta muito responsiva. Ah, mas eu jogo uma dose grande, né? Não funciona também. Por quê? Vocês já pegaram sal, bota num copo e vai botando. Vai chegar um momento que aquilo não vai dissolver. E adubo é a mesma coisa. Se eu jogar uma dose grande, vai chegar um momento que ele também não vai dissolver, porque o equilíbrio químico não permite. Então, é ideal eu ter material de qualidade, né? Fazer a conta, o custo-benefício. Muitas vezes o barato vai sair caro, tá? Então, a adubação fosfatada para pastagem, já falei, mas vou repetir para ficar claro, é ótimo, né, para estabelecimento, desenvolvimento de raiz, perfilhamento, persistência da pastagem, já que cresce mais raiz em momento de seca. Esse caso você falou aí, inclusive, quando você vai fazer reforma de pastagem, os outros pratos culturais mascaram a eficiência, né? Por exemplo, você põe calcário, né? Simplesmente o fato de você remover e revolver a terra ali, ela já dá um desempenho que você mascara e você acha que é em função... Exatamente. Eu coloquei um fosfato de baixa qualidade, por exemplo, e meti a grade, só, ali por cima. Quando eu meto a grade, eu revolvo meu solo, acontece o quê? Oxidação da matéria orgânica. O que tinha de matéria orgânica ali vai sofrer um processo de mineralização e vai liberar o que tinha nela. É a mesma coisa de que quando queima um pasto, ele vem depois bonito, porque o que estava preso na matéria orgânica sai. Então eu oxido, dá aquela ideia. Mas no segundo ano, aquilo não dura. Então por isso que, além do primeiro ano, o produtor ele tem que ir medindo ao longo de vários anos e sempre que cair abaixo do esperado dele, da taxa de lotação, se ele contora por taxa de lotação ou por outro índice qualquer, retornar. É a história da escadinha lá. Já trabalhou com solo? Já. Biológico. Né? Depois a gente pode falar a respeito, tá? Então, pessoal, a adubação fosfatada é muito bom. Primeiro, né? Fosfato no enraizamento.
Aqui só uma área lado a lado que a gente fez isso aqui no município de Lagoa da Confusão, lá no Tocantins. Essas pedrinhas tem pouca lá. Então, opa. Tá. Então aqui, ó, só para a gente ter essa ideia. Ó. Cabeleira, né, formação de raiz. 16, 17 centímetros, onde não foi fósforo, tá? Isso em recuperação, pessoal. Aonde eu coloco o fósforo, muito mais raiz, o dobro de profundidade. Eu saí de 15, tá? E fui para 37, 40. Né? Então, maior raiz, maior persistência da pastagem, maior absorção de água, entre outras coisas. Aqui mais uma comparação, né? Só para vocês terem ideia. Testemunho, fosfato reativo, né? Formação de raiz, muito mais formação de raiz. Isso faz toda a diferença para a pastagem, tá? Isso aqui é aqui em Formosa, tá? Recuperação de pastagem, né? Área com baixo potencial produtivo, né, sem aplicar nada. A mesma área, tá? Onde a gente aplicou 52 kg de P2O5 via fosfato natural reativo, tá? Aliás, em Ipameri, eu falei Formosa é a outra área. 28 dias após a aplicação. Né? A diferença de produtividade de matéria seca. Quase 3 vezes mais. Tá? Então, né, a diferença simplesmente pela aplicação em cobertura. Muitas vezes o produtor ele tem, ou falar que fósforo é bom só no estabelecimento, mas aqui é um caso de recuperação no qual o cara tem que repor. A escadinha lá. Chegou no nível, eu tenho que repor para voltar para o inicial. Então faz diferença, tá? Agora sim, essa aqui, Indiara, Goiás, tá? Novembro de 2015, 14 dias após a aplicação dos mesmos 52 que a gente aplicou lá atrás. Novamente, né? Período chuvoso, a água sim traz diferença, mas o adubo também aumenta bastante a capacidade de rebrota, tá? Esse trabalho aqui foi feito ano passado no Mato Grosso do Sul, naquele consultor de pecuária Alexandre de Barros, Alexandre Mendonça de Barros, terra dele, tá? Solo bastante arenoso, muita areia, tá? E aqui só a aplicação do fosfato natural reativo já melhorou alguns índices, tá? Aqui a testemunha, onde não foi aplicado nada, e aqui onde se aplicou o fosfato reativo, tá? Depois de alguns dias. A gente vê, né, a melhoria em algumas condições boas aqui, ó. O pH, o fosfato natural reativo, ele tem um índicezinho de equivalência de correção de solo pequeno, mas tem. Então ele melhora o pH. E aí, quando melhora o pH, é óbvio que eu melhoro a disponibilidade de vários outros nutrientes, né? E a produção, né? Aqui o visual da área que não recebeu, da área que recebeu, e a produção aqui, ó, mesmo em meses secos, tá? Medido em março, depois julho, outubro, veja que se passou o período da seca produzindo quase a mesma coisa do que se produzia no período chuvoso, tá? Então, se mantém. Esse outro trabalho aqui é um trabalho da professora Janaína, que a gente estava falando mais cedo, no qual ela pega o fosfato reativo e mistura ele com outras fontes solúveis. O intuito disso aqui é o quê? A fonte solúvel é dar um start para a planta crescer logo que se planta e o reativo manter os níveis de fósforo ao longo do tempo. Ela misturou 100%, fez os tratamentos 100% reativo, 100% MAP. 50% MAP, 50% reativo, 60% reativo, 40% MAP, e foi até chegar, né? O que ela se percebeu disso aí? Né? Que a mistura, uma pequena proporção, 20% de MAP, ou 10% de MAP e 20% de reativo, teve melhores resultados, ou seja, de produção ao longo do ano. Essa mistura de fontes, né, conseguiu superar tanto o uso só de fosfato reativo ou só o uso de MAP. O que é importante que eu falei, pessoal, e o Alberto tocou na conversa lá, da mascarada de resultado quando eu passo a grade, é isso aqui, ó. Fosfato natural reativo ao longo do tempo. Primeiro ano, a produção até baixa em comparação com os outros. O efeito dele no segundo ano, o efeito dele no terceiro ano. Por quê? Ele tem uma continuidade na liberação de nutrientes. Então, é importante ver isso. A partir desse trabalho, ela resolveu fazer outro para chegar na mistura ideal de MAP e de fosfato reativo. Então, ela montou esse experimento aqui, né, no qual se testou 100% FNR, 75, 25, né, foi fazendo essas escalas de 25 em 25. Tá?
Mesmo padrão, para chegar a uma mistura boa. O que se chegou, né, de conclusão? Tá? Que a mistura de 75% de fosfato reativo, né, e 75% e 25% de MAP apresentou uma boa qualidade com o passar do tempo. Tá? Isso aqui no primeiro corte, tá? Depois seguir isso aí. Então, essa mistura aqui ficou invertido, tá, pessoal? Na verdade, era mistura 25 fosfato reativo 25 MAP. Então, foi onde teve os melhores resultados, tá? Comparando com a fonte de FNR, isso aqui foi só um ano, né? Nos próximos anos, isso vai se equivalendo, e onde eu tenho fosfato reativo, eu tenho uma durabilidade muito maior disso, tá? Então, essa utilização de fertilizante fosfatado na formação e manutenção de pastagem é importante para isso, pessoal. Eu mantenho, né, esses índices produtivos ao longo de todo o ano. E aí, só para fechar, que meu tempo estourou, para ficar claro, eu sempre gosto, quando eu falo de pastagem, mostrar essa continha que eu falei lá no início. Compensa adubar? Será? O produtor sabe medir isso aí? Né? Então, eu gosto de mostrar essa continha. É uma conta de padaria. Eu sei que aqui no meio tem vários outros custos embutidos. Mas é uma conta de padaria que dá uma direção ao produtor. Então, compensa economicamente? Vamos pegar esse cenário aqui. Ó. Um ano. Tá? Um ano de pasteio. Tá? Animais com 300 quilos de recria. Tá? Esses animais comem 2% do peso vivo, em torno de 6 quilos por dia. Eficiência de pasteio, 50%. O animal ele não sai igual uma roçadeira, né? Comendo tudo, ele sai selecionando. Então, isso dá mais ou menos 50% da área. Ganho de peso, 700 gramas por dia é um ganho bacana? É um ganho bom, né? Custo de adubação, média, tá? Fosfato dos preços, mais ou menos de hoje, tá? R$340 por hectare. Vamos pegar um cenário igual aqueles trabalhos da professora, tá? Com adubação e sem adubação ao longo de todo o ano, produzir 32 mil quilos de matéria seca, sem adubar, 24 mil quilos de matéria seca, tá? E aí vamos lá fazer a conta de padaria que eu falei, tá? Então, ó, vamos pegar aqui 50% de eficiência, vou retirar das minhas 32 mil, os mesmos 50% de eficiência, eu vou retirar das minhas 24 mil de produção, vai dar uma diferença de 4 mil quilos. Ou seja, onde eu adubei, eu ganhei 4 mil quilos de matéria seca durante todo o ano, tá? Peguei esses 4 mil quilos, dividi pelo ano, 365 dias, tem 10 quilos e 900 gramas de matéria seca para ser consumido por dia pelo animal. Então, isso aqui vai me dar uma taxa de lotação, né? Se eu tenho, cada um come 6 quilos por dia, 1,8 cabeça, ou seja, a mais da área que não adubou. Então, onde eu adubei, eu estou conseguindo colocar 1,8 cabeças a mais, tá? Essa 1,8 cabeça ganhando 700 gramas por dia, vezes um ano, dividido pela arroba de peso vivo, né? No caso, não peso morto, dentro do ano esse animal vai ganhar 15,3 arrobas, tá? Ao preço médio aí, 190, deve estar isso, né? Mais ou menos, né? 190 não é um preço tão alto, mas também não é tão baixo. Então, ó, vai dar o quê? R$ 2.913 a mais do que onde eu não adubei, de ganho, tá? Se a gente pegar isso, né? Extrair o gasto que eu tive lá, o investimento de adubação, ainda me sobra R$ 2.570, tá? Se a gente colocar em 10 hectares, R$ 25 mil, tá? Se eu dividir isso pelo ano, dá uma média de R$ 1.100 por mês. Então, assim, é uma conta de padaria, igual eu falei. Mas é só no intuito de mostrar para vocês que vale a pena, que o investimento se paga, tá? Então, a ideia era essa, pessoal. E aí a gente conclui o seguinte: a formação de um pasto tem que ser encarada como um investimento sério, a longo prazo, porque eu não posso ficar todo ano investindo dinheiro, tá? Pasto mal formado gera mais custo, depreciação, menor taxa de lotação e tem menor tempo de vida útil, tá? E o produtor, né, deve ter senso crítico e analisar que se o barato que ele faz hoje não vai sair mais caro lá na frente, eu ter que retornar naquela área e reformar isso, tá? Então, tempo corrido, a gente poderia falar mais, mas a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, e a gente fica
aberto para discussão, né? Bater um papo, tá aqui meus contatos, caso alguém queira mandar um e-mail, mandar uma mensagem para a gente conversar a respeito. Fico à disposição, muito obrigado mais uma vez.